esconder o Guarla hoje pra não ficar rindo. Hoje o programa é sério. A gente tá em clima de velório aqui. Não pelo Papa, mas pelo Cláudio. Agora eu vou pegar muito mal com a parcela católica que ouve a gente, né? Tu não viu o que eu tava falando na internet meia hora atrás. Aí eu vou ver se você tá falando mal do filme Conclave, tá ligado? Filme ruim. Podia ser 5 minutos. 10.000 graus, valeu que tá fechadão, café pelo trem bala. Buril Audiodramas. Histórias para fone de ouvido. Olá, olá! Pra você que acaba de sintonizar em mais um episódio aqui da Rádio Oslo. Seja mais uma vez muito bem-vindo. Eu sou o Thiago, vulgo James, e estou com o Guarla aqui para a gente cobrir mais uma etapa das competições europeias. Desta vez dobradinho o conjunto das quartas de final, tanto da Europa League como também da Conference League. A gente teve 16 jogos alucinantes com muitas emoções. Não teve nenhum atropelo e todos os jogos acabaram sendo parelhos em certa medida, com muitos sendo decididos no detalhe, em viradas, nos acréscimos e até nos pênaltis. Então vem com a gente, senta aí, amarra os cintos e vamos juntos embarcar nessa montanha russa de emoções. What's going on? Tottenham Hotspurs versus Eintracht Frankfurt. Iniciamos com um confronto de um time em boa fase no futebol alemão e recente campeão da Europa League contra um time passando por maus bocados na Premier League. Daria pra imaginar o confronto desequilibrado, dizendo isso, mas o encontro de Frankfurt-Tottenham acabou rendendo um belo confronto. O jogo de ida rolou no Tottenham Hotspur Stadium, em Londres, e o Ekitike não quis nem saber e abriu o placar para os visitantes aos 6 minutos de jogo, vindo de um contra-ataque fulminante e com um tirambaço de fora da área. O som criava muitas oportunidades pela esquerda e foi por ali que o Tottenham empatou ainda no primeiro tempo, em jogada de Madison e Pedro Porro. O jogo até que foi equilibrado, mas o Tottenham acabou criando mais perigo. Eles paravam na trave ou na boa atuação do brasileiro Cauã Santos, jovem goleiro do Frankfurt. O final do jogo foi 1-1 e tudo é aberto para o jogo da volta. No Frankfurt Stadium, a fervorosa torcida do time da casa procurou meter pressão. Cauã Santos continuou apresentando um belo desempenho no gol, substituindo a lenda do clube, Kevin Trapp, que está lesionado. Só que aos 37 minutos ele se choca com Madison na área e o juiz marca a pênalti. O jogador dos Spurs chega a ficar desacordado brevemente. Dominique Solanke converte e dá vantagem para os ingleses. Chaibi do Frankfurt se inspira no Declan Rice e quase faz um golaço de falta de muito longe, mas a bola acaba passando rente ao gol. A partir daí, o time da casa fez um festival de chances desperdiçadas em busca do golzinho de empate, que teria sido muito mais do que justo. Apesar de jogar melhor, o Frankfurt acabou sendo eliminado. O Tottenham e seu treinador Ange Postecoglou respiram aliviados. Mas olha, cá entre nós, eu não sei se o Postecoglou fica até o final da temporada, tá? Independente dos resultados aí nas competições europeias. Na competição europeia, né? É como se ele estivesse jogando mais de uma, mas enfim. Bodo Glimt versus Lazio.
O adversário do Tottenham foi decidido no confronto entre os noruegueses do Bodo Glimt e os italianos da Lazio. Na temporada 21-22, o Bodo Glimt havia alcançado as quartas da Conference, enfrentou e foi eliminado justamente pela Roma, grande rival da Lazio. Será que dessa vez seria contada outra história? Jogando em casa, no estádio Aspmyra, o Bodo deu um show de bola para cima dos favoritos da Lazio, com o Saltines abrindo o placar aos 2 minutos do segundo tempo em jogada que os noruegueses fizeram o que queriam na defesa italiana. Já aos 24 minutos, Hauge fez bela jogada individual e passa para Saltines fazer o doblete e fechar o placar. Saiu muito barato para Lazio, que foi líder da fase inicial do torneio e aqui apanhou para o Bodo Glimt. A volta no Estádio Olímpico de Roma foi o contrário do jogo da ida. A Lazio comandou a partida e sufocou os noruegueses. Aos 20 minutos, Castellanos empurra a bola para o gol depois do lance incansável de Isaksen. Apesar da força ofensiva, a Lazio não conseguia ampliar o placar, o que lhe renderia um empate no agregado. Coube ao reserva Noslin marcar nos acréscimos da partida para desespero do Bodo Glimt. Ou seria Bodo/Glimt? Nunca pensei nisso. Acho que eu só vou falar assim agora. Na prorrogação, Guendouzi cruza para Dia botar a Lazio em dia e na frente do confronto. Só que 9 minutos depois, Helmersen empata tudo em um cruzamento muito semelhante ao gol do Dia. O Helmersen ainda é expulso no finzinho do jogo e a decisão vai para os pênaltis. O Bodo/Glimt sai atrás com uma cobrança fraca de Hauge. A Lazio vai abrindo vantagem até Tchauna chutar fraco e o goleiro do Bodo pegar. Noslin, que havia sido o herói da partida, acaba isolando e a Lazio fica atrás. Tudo acaba ficando nos pés do Capitão Berg, que poderia dar a vitória para os noruegueses, mas ele perde. Só que o artilheiro da Lazio, Castellanos, chuta e o goleirão Haikin defende. Bodo/Glimt avança com 3-2 nos pênaltis, uma classificação histórica. Nunca antes um time norueguês havia chegado às semis de uma competição continental. E um dado interessante do Bodo Glimt é que eles têm apenas 5 jogadores estrangeiros no elenco, sendo 4 deles dinamarqueses e um russo, algo que é bem raro no futebol europeu atualmente. Rangers versus Athletic Bilbao. Tanto Rangers quanto Athletic Bilbao já estão fora da briga por outros títulos nessa temporada, restando então apenas a Europa League de consolo. E temos nossos olhos sobre a equipe espanhola, pois a final do torneio será justamente em seu estádio. No confronto entre as duas equipes, o Rangers foi o primeiro mandante, com o jogo da ida rolando no Ibrox Stadium, em Glasgow. O holandês Proper deixou o Rangers com 1 a menos depois de receber 2 cartões amarelos. E olha que eram só 13 minutos de partida. Os escoceses foram resistindo como dava, o goleirão Kelly Key... Ô Guarla, o nome do cara é Kelly. Aí você me adiciona o Key entre parênteses aqui, vai deixar a audiência confusa. Ah, ela que fique. A pessoa imagina aquele Key embaixo ali da meta, não? Exatamente, cara. Mas olha, o cara tal qual a diva pop brilhou demais, tá, gente? Ele é nascido em Glasgow e cria das categorias de base do clube, acabou rodando o futebol escocês e agora em sua segunda passagem pelo clube teve a oportunidade de ser titular aos 29 anos de idade. Ele foi a grande estrela da partida, pegando até um pênalti bem migué que o Berenguer cobrou e o Kelly, que defendeu com os pés. Final do jogo, um frustrado Bilbao 0, também 0 pro Kelly Key, do Celtic. Celtic não. Nossa! A Rádio Oslo acaba de ser proibida em metade de Glasgow agora. A metade protestante? Metade católica? Protestante. Metade protestante. Acaba de ser proibido na outra metade agora também. Cara, eu fui ensaiar hoje. E aí no ensaio eu falei o Celtic. Eu falei, não, mano, eu não posso falar isso ao vivo. Como que confunde o Celtic com o Rangers? E aí tu confundiu mesmo assim. Agora a Rádio Oslo só vai ser escutado pelos 5 torcedores do Queen Park de Glasgow. Enfim. Não, Aberdeen, pô.
Tá desmerecendo meu Aberdeen? Aberdeen acho que é de outra cidade. Ah, tá, entendi. Só da cidade de Glasgow, pode crer. É. Aberdeen é de Aberdeen, né? Então... Eu acho que é de Aberdeen. No San Mamés, o Bilbao veio dominante novamente. Engraçado que quando as equipes entram em campo, tá escrito Road to Bilbao, que é o caminho pra Bilbao, né? E mesmo em Bilbao tem essa frase. Eu achei isso muito engraçado, sei lá. Não faz nenhum sentido. Tipo, eles já estão lá. Enfim, na segunda etapa do jogo, o zagueirão, que eu admiro muito, Soltar, cometeu um pênalti e Sancré converteu, né? O Sancré do Atlético Bilbao, Soltar do Rangers. Desta vez o Kelly, que não conseguiu fechar o gol. E aos 35 minutos, em boa jogada dos espanhóis, Nico Williams surpreende a defesa adversária e sacramenta a classificação. Eles foram muito dominantes nesse jogo e poderiam ter saído com 2 goleadas, né? Tanto no jogo da ida quanto no de volta. Mas até que ali foi bem mais parelho do que realmente pareceu nos jogos, né? Olympique Lyonnais versus Manchester United. Antes desse jogo rolar, o goleiro do Manchester, Onana, falou que o clube conseguiria avançar para as semifinais, porque o clube é muito superior ao Lyon. Em resposta, Matic, ex-United e atualmente no Lyon, disse que Onana é um dos piores goleiros da história do Manchester, e que se ele fosse Van der Sar ou De Gea, ele até poderia dar ouvidos, mas como é Onana, ele não dá bola. Que treta maravilhosa, cara. Não, é muito incrível, assim, né? O nível da qualidade das ofensas, né? Dos dois, assim. Porque a gente já comenta agora ou fala depois dos resultados aqui? Ah, não sei, tu sabe, comentamos. Ah, acho que bom... Na real, a gente dá a chamada pro pessoal conferir o shorts que saiu hoje, lá nas redes sociais do Eurofoot, que a gente tem resumido pra você aí, edição de Moá e, enfim, roteiro de... Não lembro quem que fez o roteiro, mas isso aqui o Pedro fala. Ariel. Ah, bem capaz, Capaz de ter sido o Ariel. Eu esqueci de verificar isso. É que eu só vejo os links no roteiro, né? Mas... Se foi o Ariel, um abraço aí pro Ariel. Eu sei que tá muito legal os shorts. Confiram lá, tanto no YouTube como no Instagram, TikTok. Tá em tudo que é canto. Saiu hoje, dia 23 de abril. Tá bem massa e aí você fica por dentro do que aconteceu. A gente vai falar do que aconteceu aqui em campo, tá certo? E com essa treta pra alimentar o confronto, a gente teve um jogo da ida na França extremamente quente. A Almada cobra uma falta de longe e o Onana aceita um gol totalmente defensável. Se ele fosse o Van der Sar, o De Gea, talvez tivesse pegado. Mas como é o Onana, deu no que deu, né? Nos acréscimos do primeiro tempo, o goleiro do Lyon, Lucas Perry, faz grande defesa, mas espalma e Orro do United converte. O Perry continua fazendo boas defesas e salvando os donos da casa. Até que aos 42 minutos do segundo tempo, Zirkzee cabeceia e vira o jogo. Tudo parecia perdido, porém aos 50 minutos, isso é 90 mais 5, o Cherki chuta, o Onana espalma e ele faz a única coisa que ele não podia fazer, que é jogar a bola pra área. Tu espalma pra fora, tu joga pro alto, tu joga pra tudo que é for, menos no pé de um cara igual o Cherki, que só teve que empurrar pro gol, aproveitar a segunda oportunidade, tirar do Onana e correr pro abraço. Final da partida, Lyon 2, time com goleiro que fala mais do que joga, também 2. O jogo da volta foi uma loucura, sério, tipo, o melhor jogo de toda essa fase. Talvez, não sei se dos jogos, comparando com os jogos das quartas da Champions, mas daqui da Conference e da Liga Europa, com certeza foi. Esse jogo com certeza vai ser lembrado por muitos anos. O United saiu na frente com uma jogada de Garnacho, que deixou o Gart livre para empurrar pro gol aos 10 minutos da partida. Nos acréscimos do primeiro tempo, Dalot amplia o placar e os Red Devils vão descansados para o intervalo com uma boa vantagem. Só que aos 25 minutos, o Lyon faz uma tabelinha de cabeceios e Tolisso diminui o placar. 7 minutos depois, o ataque francês deixa o Onana tonto de tantos chutes e Tagliafico empata tudo. Tá 2-2 aqui na partida, 4-4 no agregado, hein? Vão anotando aí. Aos 43 minutos de jogo, o Lyon foi assaltado. Tolisso leva o segundo amarelo e é expulso. Mas sério, o Yoro, não sei, cai sozinho no gramado. Tipo, pra mim isso foi extremamente roubado, assim.
assim. Muita gente concordou comigo, teve outras pessoas que concordaram que ele deveria ter sido expulso, mas pra mim foi um assalto gigantesco. A prorrogação começa e Cherki chuta da entrada da área e o maravilhoso Onaná só olha pra bola entrando lá no fundo. Foi o que ela disse. No segundo tempo da prorrogação, o Lyon amplia a vantagem com gol de pênalti de Lacazette. Os franceses jogando fora de casa com 1 a menos e virando o placar de 2-0 para 2-4. Sim. Simplesmente surreal. Só que aí começa o inacreditável. Bruno Fernandes marca também de pênalti 4 minutos depois do gol do Lyon, né? O United tenta pressionar ao máximo. Maguire tenta cavar outro pênalti, mas o gol sai mesmo com Mainu aos 14 minutos do segundo tempo da prorrogação, empatando tudo. Tá 4-4 agora. E 1 minuto depois, o herói improvável, o craque contestado, a maior geladeira do mercado, Harry Maguire faz o gol da vitória. 5-4 pro United. Um agregado de 7-6 e a loucura completa no Old Trafford. Cara, esse é incrível como a Europa League só entregou jogão pra gente, né? Cara, foi... Que doideira, foi simplesmente sensacional ver essa partida. E eu fiquei de cara, como o Maguire, que era tão contestado, como fazia um meme com o cara... Pô, eu não podia mais ouvir Gangsta's Paradise, que eu lembrava do Maguire na hora, de tanto edit que fizeram do maluco. O cara era grosso, teve uma época que ele deixou se abalar muito, assim, ele tava numa fase e o pessoal tava pegando muito no pé dele, tu via em campo que ele não tinha confiança de nada. E mesmo assim, era sempre convocado na seleção também ele não ia bem. Mas recentemente o cara tem entregado, né? Teve jogo, acho que da FA Cup, que ele fez gol nos acréscimos, gol roubado, nunca vou esquecer. Que o cara tava impedido, mas não deram impedimento, porque naquela fase do campeonato não tinha VAR. Então foda-se, sabe? O juizão não viu em campo, ficou por isso mesmo. E pra você que quer banir o VAR, é isso que acontece, tá? Mas, enfim, nessa partida ele também foi decisivo, foi gol no finalzinho, cara, que loucura, sabe? E foi muito engraçado, porque tava todo mundo descendo um cascalho no United, falando que é a piada da temporada, que, nossa, como assim? Jogando com um a mais, leva 2 gols na prorrogação. E aí os caras tiraram ânimo, sei lá da onde, porque na Premier League também, eles só não foram rebaixados, porque tem time muito pior que eles, né? Eles, com o resultado do Arsenal, né? O Arsenal goleando o Ipswich, ficou garantido que o Tottenham e o United não iam cair. Mas ficaram assim, de ser rebaixados também. Aí chega aqui na Europa League e os dois estão nas semis, simplesmente. Cara, é a pior temporada do Tottenham e do United na Premier League, na história da Premier League, desde que ela começou nos anos 90, né? E é a pior parada do United desde 1973, quando foi a última vez que o clube caiu pra segunda divisão. Tipo, é uma temporada muito ruim. Eu acho que esse jogo aí, apesar deles terem passado, mostrou muita bagunça que é o time, e também mostrou como o ataque do Lyon é forte, mas como a defesa do Lyon é fraca, né? Que isso já tava sendo visto também no campeonato francês, assim. E daí foi evidente nesse confronto. E é muito engraçado que teve essa partidaça, né? Aí chegam os jogos do final de semana, o Lyon perde dos maiores rivais, Saint-Etienne, que briga pra não cair na Ligue 1, e o United vai lá e me perde pro Wolverhampton. Assim, simplesmente... Futebol. E assim como na Champions League, aqui o segundo, terceiro e o quarto colocados da fase de liga se mantiveram vivos e chegaram nas semifinais. Já o primeiro colocado já foi eliminado e justamente para o único clube que terminou abaixo do 8º lugar e teve que passar por playoffs, oitavas e quartas para estar aqui. Nas semifinais, o United pegará o Atlético Bilbao e a gente pode ter uma final aí entre os dois times ingleses, né? O United e o Tottenham, que a gente já comentou como eles estão horríveis na Liga Nacional e que é um ano muito ruim para os dois clubes. Mas a Europa League se mostrou como uma chance dos times se salvarem dessa temporada tenebrosa e conquistarem uma vaga direta para a Champions League da próxima temporada. Aí vão pegar uma boa bolada de dinheiro nessa brincadeira e vão também poder participar da maior competição de clubes do mundo, né, que é a Champions. Porém, o Atlético Bilbao e o Bodo Glimt tentarão impedir essa final inglesa de acontecer. E vocês estarão acompanhando todos os detalhes aqui na Rádio Oslo. Legia Varsóvia, Chelsea.
E vamos para mais um jogo dos grandes favoritos da Conference League, o Chelsea. Não tem mais que obrigação de ganhar, né? Vamos combinar aqui? Desta vez, os londrinos pegaram Legia Varsóvia. No jogo de ida ao estádio Wojciech Polskiego, viu quase 30 mil pessoas fazerem um verdadeiro espetáculo nas arquibancadas. Cara, que foda que são, né, as torcidas dos clubes poloneses. Porém, em campo, o que se viu foi um amasso do Chelsea. Os gols saíram mesmo só no segundo tempo. O primeiro deles foi com um chute de Reece James de fora da área, com o goleiro espalmando e a bola sobrando pro George fazer sem dificuldades. Aos 2 minutos, o Legia sai errado da defesa e Madueke aproveita e finaliza para ampliar o placar. Aos 27 minutos, Nkunku bate pênalti e Tobias defende. 1 minuto depois, Jadon Sancho cruza abaixo e Madueke faz o seu doblete para fechar o placar. Chelsea virtualmente classificado. Foi muito engraçado esse lance aqui. Quando eu vi que ia ter essa cobrança de pênalti, falei, putz, o Nkunku vai perder. Aí não deu outra, ele perdeu. Ainda assim saiu o gol, né? Acho que é no mesmo lance. A bola continua ali girando pela área do Legia e eventualmente o Madueke completa de cabeça, né? Acho que é de cabeça, nem sei. Eu sei que foi muito engraçado a minha zica funcionando dessa vez. Na volta em Stamford Bridge, o Chelsea só precisava administrar o placar. E apesar de ter sido melhor em termos gerais, quem se destacou mesmo foi o Legia, que pode não ter realmente ameaçado uma virada, mas pelo menos se despediu com honra. Aos 7 minutos, o capitão Packard sofreu pênalti, bateu e converteu. Eu gostava muito dele no Nuremberg, e vale lembrar também que ele já jogou no Tottenham, rival do Chelsea, então ele tá acostumado aí a enfrentar o time de Londres. Aos 32 minutos, Sancho cruza rasteiro e Cucurella empata. Foi a mesmíssima jogada que aconteceu no primeiro jogo. O Legia poderia ter aprendido e evitado esse gol. Aos 7 minutos do segundo tempo, em um cruzamento, a bola sobra para o francês Capoade, ele bate na bola, ela faz um efeito estranho e ela entra para dentro do gol. É o gol da vitória do Legia Varsóvia, que derrota o poderoso Chelsea em Londres por 2-1. Ainda pouco para o que eles precisavam fazer, mas uma vitória que será lembrada com orgulho em Varsóvia. Djurgårdens versus Rapid Viena. No confronto com menos holofotes dessa fase, se enfrentaram os suecos do Djurgården. Esse nome é horrível, cara. Eles foram eliminados? Não, eles não foram, que raiva. Não, eles vão chegar até a final, só de raiva. No confronto com menos holofotes dessa fase, se enfrentam os suecos do Djurgården e os austríacos do Rapid Viena. O primeiro jogo rolou na Arena de Estocolmo e ele foi um jogo bastante equilibrado. Aos 14 minutos, o Rapid ameaçava e tinha um escanteio. Os jogadores suecos foram para a defesa e o atacante do Djurgården, Prisk, conseguiu salvar praticamente de dentro do gol. Aos 15 minutos da segunda etapa, o Rapid atacou com o capitão Schaub quase na linha final do campo. Ele chuta o gol e, muito sem querer, o meio do Djurgården, Findel, empurra pro próprio gol, marcando contra. O único gol da partida que dá uma levezinha vantagem para o time austríaco. O mais engraçado é que eu sempre que vejo esse nome Djurgården, eu lembro daquela banda Soundgarden. Aí eu fico com vontade de falar Soundgarden. Toda vez que eu vejo Djurgården, me vem um jardim na cabeça e, sei lá, me dá uma sensação de paz. Eu gosto. Pena que o escudo deles parece time argentino, né? Mas tudo bem. Ah, eu gosto do escudo deles. Caraca, tá bom. E o uniforme deles é lindo, eu tenho que comentar isso, né? Eu amo o uniforme deles do Selly. O uniforme eu entendo, agora o escudo não. Desculpa, cara, mas é muito de clube argentino. Na volta em Viena, o jogo já começa com um lance que alteraria toda a dinâmica da partida. Aos 7 minutos, Sangaré é expulso por chutar a canela, assim, mas bem de leve, sabe? Do adversário com uma entrada bastante violenta. Expulsão mais do que justa. Aos 41 minutos, Danielson abre o placar em uma cobrança de pênalti a favor do Soundgarden, quer dizer, do Djurgården. Tudo empatado no agregado. Nos acréscimos antes do intervalo, o Rapid é rápido no ataque e pressiona. Uni, que não é da Caverna do Dragão, mas atacante aqui, né? Fez gol, acaba fazendo um gol. Não é atacante. Thiago, presta atenção no roteiro, meu amigo. Porque ele faz um gol contra e deixa a vantagem novamente nas mãos do time austríaco. Na volta do intervalo, só dá o Djurgården com o jovem japonês de 19 anos, Keita Kosuji, fazendo um lindo gol
provavelmente o mais bonito dessa competição. Djurgården na frente do jogo e tudo empatado no agregado. O jogo vai para prorrogação, o norueguês Gulliksen chuta de fora da área, meio cruzado, e faz outro belíssimo gol. Ele ainda é responsável pelo quarto gol que fecha o caixão do Rapid Viena e os elimina. Será a primeira semifinal continental para Djurgården e vai ser logo contra a pedreira do Chelsea. Quem sabe o último episódio não é o último que você comenta aí do nosso querido Djurgården, Guarla. Provavelmente vai ser. Cara, e loucura, né? Eles fizeram 2 gols contra. Que incrível. Real Betis versus Jagiellonia Białystok. No Benito Villamarín, o Betis recebeu o Jagiellonia em busca de provar o seu favoritismo. O time espanhol saiu em contra-ataque aos 23 minutos e Bakambu ganhou da zaga polonesa, chutou a gol e marcou. Nos acréscimos do primeiro tempo, o jovem Jesus Rodrigues aproveitou uma bola perdida na área e meteu para dentro do gol. Betis 2-0. Foi um verdadeiro amasso dos espanhóis que não paravam de atacar o tempo inteiro. Os bisões poloneses estavam perdidinhos em campo e agradeceram pelo placar não ter sido maior. A volta no estádio da cidade de Białystok viu um clima maravilhoso e cordial entre as duas equipes. A celebração do futebol como deveria ser sempre. Mentira, eu gosto de porrada. O primeiro... Não, brincadeira. Brincadeira. Não gosto de porrada, não. Foi só pra quebrar o gelo aqui. O primeiro tempo foi morno e terminou em um gol do Jaga. Isso deu ânimo para a equipe, que não durou nada, pois o árbitro assinalou o impedimento. Celso encontrou Bakambu livre no meio da zaga polonesa e o atacante do Betis concluiu com força, abrindo o placar em solo polonês e ampliando a vantagem no agregado. Restando pouco tempo para uma recuperação, o Jagiellonia conseguiu pelo menos empatar a partida e sair com alguma honra do confronto. Churlinov foi o responsável pelo gol. Ele foi incansável no lance e enfrentou a zaga do Betis sozinho. E olha, eu vou pedir um espaço aqui pro Thiago, porque eu sou torcedor do Jaga faz mais de uma década, tá? Não sou modinha. E eu acompanhei esse time ganhando relevância no cenário polonês ano a ano. Pra ter uma ideia, ele havia participado da elite do país apenas 5 vezes antes da temporada de 2008. Então, desde então, já são 17 temporadas seguidas na primeira divisão e cada vez mais deixando de ser um time aí do meio da tabela para ser um dos candidatos ao título. Na temporada passada, finalmente, o título de campeão polonês veio e esse ano foi a primeira vez do Jaga disputando a fase de grupos de uma competição europeia, né? Ele já tinha se classificado outras vezes, mas só naquelas fases de classificação ali. Então, esse ano, pela primeira vez na fase de liga, né, e no mata-mata, o time fez bonito e tem que se orgulhar muito de ter conseguido chegar nas quartas de final da Conference League. É um crescimento enorme pro time e eu espero que eles capitalizem isso e continuem essa ascensão. Cláudio versus Fiorentina. E chegamos no último confronto das quartas. O Celli, nosso querido Cláudio, encarou a vice-campeã Fiorentina. O time italiano, com todas as fichas de favorito, conseguiu mostrar superioridade jogando na Eslovênia e abrindo o placar no Estádio Celli, ou Estádio Cláudio, aos 26 minutos com Ranieri, que não é o Cláudio. Cláudio Ranieri nunca faria um gol pra cima do Cláudio. O zagueirão da Fiore foi pra cima da defesa como um ponta e marcou o gol em uma jogada individual. E assim, uma pausa aqui também para comentar quão incrível é o estádio do Cláudio. A torcida adversária fica atrás de um dos gols em cima de um barranco muito longe do gramado. O Ranieri foi comemorar lá junto com a torcida, mas ele ficou muito longe dela. Mas bom, no segundo tempo, o Mandrágora foi derrubado na área e soltou um berro. Ele mesmo converteu e ampliou a vantagem para os italianos. Cara, esse berro deve ter sido mortal, assim. Falam que quem tá perto de uma Mandrágora, o berro dela faz desmaiar, né? Então, acho que deu uma vantagem, deu uns bônus pra ele no ataque, nessa. Confundiu o goleiro. O goleiro desmaiado lá com berro, né? Aí ele só teve que empurrar pro gol vazio. Referências de Harry Potter. O Celli reagiu 4 minutos depois, quando o Mático foi atropelado por Pongracic na área e o juiz marcou pênalti. Logan Delorie Chaubet não se intimidou com De Gea no gol, bateu e diminuiu o placar.
Fim de jogo, CL 1, Fiore 2. Difícil missão para os nossos queridinhos. Vale lembrar que o atacante lituano do Célio, Kusis, está lesionado e não jogou. Ele, infelizmente, ficará de fora dos gramados até novembro. Uma lástima, pois ele tinha 6 gols em 7 jogos na Conference e ganhou boa visibilidade atuando na competição. O mundo do futebol pode ser cruel às vezes, igual Naruto. O jogo de volta foi no Artemio Franchi, em Florença, e eu preciso assinalar como a Fiorentina tem colocado pouca torcida nessa temporada. O estádio tem capacidade para mais de 40 mil torcedores, mas dificilmente eles preencheram metade dessa capacidade. Eu imaginava a Viola sendo muito mais popular do que isso, e a única explicação que eu achei para tal fato foi de que os estádios italianos estão em uma situação precária, então é possível que a capacidade já esteja reduzida. Também vi uma notícia aí de que a Fiorentina e a Prefeitura de Florença, inclusive, estão há anos em impasse sobre a reforma do local. Enfim, de volta ao jogo, o atacante Rolando Mandrágora brilhou de novo e abriu o placar para o pesadelo do Celi. O segundo tempo começa com o impossível a ser feito pelo lado esloveno, mas a esperança é a última que morre e Mático se infiltra rapidamente na zaga italiana, dispara e chuta gol, vencendo o poderoso De Gea. Aos 20 minutos, o zagueiro esloveno deu 1,40 m. 1,40 m. Imaginando, de 1,40 na meta. Caralho, ele conseguiu fazer um gol ainda de cabeceio, né? Então... Pô, aí é foda. O zagueiro esloveno deu 1,94 m. Vamos lá. O zagueiro esloveno deu 1,94 m. Fala só em 94, 1,94, não complica a tua vida. O zagueiro esloveno deu 1,94 m, Nemanik, sobe mais do que todo mundo e, em um escanteio, vira o placar para o Cláudio. Osvaldo Lopes inteira comemora por 2 minutos, porque é esse o tempo que a Fiorentina demora para empatar e se manter na frente no agregado em uma jogada de Moiskin. Infelizmente, é o fim do nosso carismático Celi, ou Cláudio, e das quartas de final da Conference League. Cara, foi muito triste. Teve jogos muito bons, mas a gente teve alguns momentos tristes, né? Nessas quartas de final. A queda do Jagiellonia e o Celi foi foda, mano. Essas quartas, infelizmente, caiu muitos times carismáticos aí. A gente também teve a perda do Frankfurt. A única coisa boa que caiu mesmo foi a Lazio, né? Então a gente pelo menos fica aí um pouco feliz. Mas não foi tão legal, assim. Passou muito dos favoritos. O bom da eliminação do Celi é que eles conseguiram agora dar bastante atenção pro campeonato esloveno, que eles estavam um pouco atrás. E agora eles estão com bastante chance de conseguir uma nova vaga pra Conference League do ano que vem. Esperamos que pelo menos eles consigam essa vaguinha aí. Eles também estão vivos na Copa da Eslovênia. Inclusive, acho que é o próximo jogo deles, agora no final de semana, nas semifinais da Copa da Eslovênia. Palpites. Mas vamos agora para o nosso bloco de palpites, comentando antes o gabarito das oitavas, em que, assim, um de nós se deu muito bem, o outro já foi com o coração e se ferrou legal, né? No caso, eu fiz 7 de 8 acertos, enquanto que o Guarla fez 5. Mas bom, eu e o Guarla, a gente acertou os palpites de Bodo Glimt e Lazio. Nós dois apostamos nos noruegueses, mais por vontade do que crença mesmo. Mas, cara, é muito doido, né? Eu vi gente falando que a temporada da Lazio tá boa. Sério, eles estão em 7º, 8º no italiano, perdendo um monte de jogador. Mas eles foram os primeiros da fase de liga, né? Então dava pra apostar aí. Tá, sim, justo. Olhando por esse lado, realmente. Entre Tottenham e Frankfurt, eu sou obrigado a apostar no Tottenham contratualmente, me dei bem. Já o Guarla torceu pro Frankfurt e se deu mal. Entre Rangers, não Celtic, Rangers e Atlético Bilbao, nós dois apostamos no Bilbao. Eu vou no meu palpite do Bilbao até a final, né? Eu postei que eles, lá no bolão lá atrás, eles seriam campeões da Europa League e por enquanto estão se mantendo. E entre Lyon e Manchester United, a gente apostou no United com certa falta de bom senso, mas a loucura desse caso sorriu pra gente, né? Loucura que nem foi o jogo entre os dois times, né? Agora, os jogos da Conference. Eu apostei no Betis, mirei bem. O Guarla
quis acreditar que o Jagiellonian não ia passar. Eu também queria que tivesse passado o Guarla, mas não aconteceu, infelizmente. E entre Cláudio e Fiorentina, eu apostei na Fiorentina, mas sendo lógico, eu fui calculista, acabei me dando bem, mas eu também queria que o Cláudio tivesse passado, assim como foi o palpite do Guarla. E entre Legia e Chelsea, deu Chelsea, a gente apostou no Chelsea. E pra encerrar, entre Djurgardens e Rapid, eu desdenhei do Djurgardens, no meu Soundgarden, e quem se deu bem nessa foi o Guarla. Mas bom, agora nossos palpites pra semis ficou bem parecido, a gente acho que só discorda em um aqui. No caso, entre Bodo e Tottenham, eu sou obrigado a apostar sempre no Tottenham, já o Guarla tá apostando na passagem do Bodo pra final. E entre Bilbao e United, nós dois estamos apostando no Bilbao. Então a gente já previu uma final entre o Guarla, acho que é Bodo e Bilbao, eu acho que vai ser Tottenham e Bilbao. De qualquer forma, vai ser incrível. Cara, eu acho muito que vai acontecer, tá todo mundo meio que esperando o Tottenham e o United, mas eu acho que pra consagrar a temporada horrível desses dois times, eles vão cair nas semifinais e só ficar naquele gostinho ali da vitória. Vai ser muito bom se isso acontecer, assim, vai ser sensacional, eu vou rir bastante. Vai ser hilário, de fato. E eu acho que merecido, né? Vamos combinar? E agora das semis da Conference, nós dois concordamos que o Chelsea passa do Djurgården e que a Fiorentina passa do Betis. Assim que a gente vai ter uma final entre Chelsea e Fiorentina. Será que dessa vez a Fiorentina se sagra campeã? Ou vai amargar mais um vice? Cara, eu quero muito que o Chelsea não vença, mas é muito difícil. Mas é isso, né, Guarla? Estamos chegando ao encerramento de mais um episódio de Boletim dos Campeões. Desta vez a gente acabou emendando aqui, porque vai afunilando as competições, eu acho que deu pra encaixar. E é bom pra você, ouvinte, que você pode finalmente conferir essa incrível capa que a gente fez pra esses jogos. Essa união da Conference com a Europa League. Foi muito incrível. É tipo quando o Goten e o Trunks se fundem e viram um só. Gohan, sei lá, não sei, não lembro. Eu também não gosto de Dragon Ball, então foda-se. Supondo que você não gosta de Dragon Ball, né? Vai saber se você gosta. Bem, já tivemos aqui fãs de Dragon Ball ofendidos, fãs do Celtic, fãs do Rangers. Quem mais vamos ofender? Fique atento para os próximos episódios. A gente começou xingando os católicos, né? Nossa, tem os católicos também. Meu Deus, não sobra ninguém mais. Só sobra a população de Oswaldo Lopes, que é protestante, fã de Fullmetal Alchemist e não torce nem pro Celtic nem pro Rangers. Mas é isso, gente. Agora sim, vamos encerrando aqui antes que a gente ofenda mais gente, mais pessoas. Fique com a audiência mais reduzida ainda. Só quero lembrar você que ainda gosta da gente, que não se sentiu ofendido, mas se ofendeu, mas quer continuar acompanhando a gente, de não esquecer de seguir a gente nas redes sociais, de curtir, comentar, compartilhar, analisar esse episódio, dar lurk, enfim, engaje de alguma forma com a gente que a gente tá precisando. E é isso. Eu fui Thiago, vulgo James, me acompanhou aqui hoje João Davi, vulgo o Guarla1, e você foi a nossa audiência de hoje, vulgo os nossos ouvintes. Tchau, tchau. Entenda a treta gigantesca entre Onana do Manchester United e Matip do Lyon. Tudo começou quando Onana, goleirão do United, foi perguntado sobre a equipe do Lyon ainda antes do confronto pelas quartas da Europa League e disse que o time francês tinha um elenco inferior aos Red Devils. Aí o volantão Matip, que atualmente defende o Lyon, mas já jogou no Manchester United, respondeu Onana sem papas na língua. Para falar esse tipo de coisa, você precisa se garantir. E se você é um dos piores goleiros da história do United, é necessário cuidar com o que diz. Aí pronto, né? A treta estava já on fire. Isso porque o Onana não é jogador de levar desaforo pra casa, portanto ele postou uma mensagem dizendo que não queria desrespeitar nenhum clube, mas aproveitou pra alfinetar o Matip. Pelo menos eu já levantei troféus pelo United, diferente de alguém. Só que depois de colocar essa marra toda, o Onana fez a única coisa que ele não podia fazer, né? Entregou gols. Na hora da verdade, ele falhou em 2 gols e acabou sendo um dos responsáveis pelo empate do Lyon no apagar das luzes, 2-2. E o Matip, que não é bobo nem nada, deu mais uma provocada. Ele postou uma foto mostrando várias camisas ali dos jogadores do United depois do confronto e fez questão de incluir uma de um dos goleiros reservas. Só que a gente sabe muito bem que esse tipo de treta tem data de validade. Quando chega na hora do vamos ver, quem ganhar o jogo vai sair por cima. E eis que na partida de volta acontece absolutamente de tudo. O United abre 2-0 e o Onana vai comemorar na
frente da torcida do Lyon, provocando eles. Só que o jogo vira quando o Onaná falha de novo e o Lyon acaba metendo 4-2 já na prorrogação. Mas aí tudo muda mais uma vez e o goleiro volta a sorrir, porque o time dele faz uma virada histórica para 5-4 e vai para as semifinais da Liga Europa, enquanto o Matite e o Lyon realmente ficaram pelo caminho. Quando é uma treta que todo mundo se provoca, mas ninguém se machuca, meu amigo, pode me entregar mais. Entretenimento puro isso daí, tá?